Olá, concurseiro e concurseira que se prepara para PMPE 2018. Vamos iniciar as nossas aulas sobre História de Pernambuco, partindo da nossa pré-história. Se você ainda não assistiu a aula sobre a análise do edital, em que eu faço uma simplificação e separo o conteúdo em blocos, clique no link que está na descrição e assista a nossa videoaula. Então, dando início, vamos partir do Nordeste pré-histórico, fazer uma breve contextualização como se encontrava o nosso querido amado Nordeste no período pré-histórico. Algumas características gerais desse período e na próxima aula iremos abordar Pernambuco pré-histórico. Iremos aplicar estas características ao estado de Pernambuco. Iniciando ao conteúdo, podemos observar uma linha cronológica destacada aqui, que vai de 48 mil anos a aproximadamente 6 mil anos atrás. Poderíamos nos aproximar mais um pouco essa linha temporal a 2 mil anos atrás. Mas partindo de um tempo mais distante, que são os 48 mil anos, em que vestígios nos apontam que a região Nordeste já estava habitada há aproximadamente 48 mil anos. E essa população que vivia na região Nordeste, ela morava em cavernas e tinham o hábito de serem caçadores-coletores. Normalmente eles eram nômades. Essa é a primeira característica dessa população pré-histórica. Os primeiros vestígios, 48 mil anos, as suas habitações eram normalmente em cavernas, eram caçadores e coletores e povos nômades. Mas a partir do ano aproximadamente há 12 mil anos atrás, ocorrerá mudanças climáticas que irá alterar, modificar o comportamento dessa população. E que mudanças são essas? Em decorrência do fim do período Pleistoceno, que é um período mais frio e mais úmido, e início do Holoceno, que é um período mais quente, que essa mudança vai ocorrer aproximadamente há 12 mil anos. O que ocorre? Extinção de animais de grande porte, a chamada megafauna. Ela vai ser extinta. E essa população passa também a adotar a partir daí o hábito de agricultores, ou seja, eles passam a plantar a sua alimentação. Eles deixam de ser coletores e caçadores? Não. Mas além de serem caçadores e coletores, eles também passam a ser agricultores. E é nesse período de aproximadamente 10 mil anos atrás que existiu no Nordeste brasileiro essa população, sendo comprovado por uma ossada que foi encontrada no Piauí, de uma mulher de aproximadamente 30 anos, que foi atribuído a ela esse carinhoso nome de Zazá. Então Zazá é considerada a primeira nordestina, pois foi a ossada dela encontrada no Piauí. E esses povos, eles deixaram as suas marcas através das pinturas, das gravuras rupestres. Aqui está mais uma característica, um momento em que essa população ela muda as suas características, que é aproximadamente há 12 mil anos, quando ocorrem as mudanças climáticas, que é saída do Pleistoceno e entrada do Holoceno. Eles passam a ser agricultores e a fazer as suas inscrições rupestres.
Vamos avançar mais um pouco no tempo e aí nos aproximamos mais de 6.000 anos. Entre 12 e 6.000 anos, 5.000 anos atrás aproximadamente, é considerado o período pré-cerâmica, ou seja, os primeiros indícios de que esses povos eles começam a desenvolver a cerâmica. E a partir de 6, 5.000 anos, eles já estão efetivamente, o número de vestígios eles são maiores e evidenciam uma população já fabricando a cerâmica. E também a partir desse período, os paleoíndios de origem tupi começam a migrar da região amazônica para a nossa região nordeste. E esses índios que irão superar essa população anterior e irá originar os indígenas do Nordeste brasileiro. Avançando mais um pouco, o conjunto de características dessas populações são muito variados. Entretanto, algumas características comuns entre elas levou os estudiosos a separar esses grupos por tradição. Aqui eu separei a tradição Nordeste, a tradição Agreste e a tradição Itacoatiara. Há várias tradições e dentro dessas tradições há as subtradições. Mas de forma simples, separei apenas 3 tradições. O que são as tradições? É um conjunto de características de certas populações que são comuns entre elas. E dentro desse conjunto, dessa tradição, quando há as distinções, essa tradição é dividida em subtradições. Mas vamos ficar apenas na generalização das tradições, que é o mais comum. E a tradição mais antiga no Nordeste, que os estudiosos localizaram e denominaram de tradição Nordeste. Esta está entre as representações mais antigas da América do Sul. As imagens são constituídas por elementos humanos e animais. São representados de formas dinâmicas, ou seja, indicam movimento, essas representações. Ela é constituída por cenas de luta, caça, dança e sexo. E essas imagens elas são pequenas. Então a característica da tradição Nordeste é a mais antiga, primeiro. As suas representações elas têm uma forma dinâmica e representam o dia a dia daquela população. Os seus conflitos, a sua caça, a sua dança e as suas relações sexuais. E o tamanho dessas imagens são normalmente imagens de tamanho pequeno. Primeira tradição, tradição Nordeste. A outra tradição Agreste. Essa tradição ela vai aos poucos substituir a tradição Nordeste. O aparecimento de uma não significa necessariamente o encerramento de outra. Houve momentos em que as duas foram desenvolvidas na região Nordeste, tanto a tradição Nordeste quanto a tradição Agreste. E não confunda o nome aqui, o termo Agreste, reduzindo a área geográfica do Agreste, nem a tradição Nordeste restringindo a região Nordeste, pois a tradição Agreste ela vai além da própria região Nordeste. Ela pode ser encontrada também em Minas Gerais e em Goiás. Bem como a tradição Agreste não está restrita à região Agreste geográfica do Nordeste, ela está em todas as regiões, todas as macro-regiões do Nordeste. E essa tradição ela vai aos poucos substituindo a região Nordeste, até o momento em que ela deixa de existir a tradição Nordeste e predomina a tradição Agreste. E quais as características dessa tradição? Como a população se expressava nas suas representações.
é muito comum a imagem das mãos, as mãos serem representadas. Essas imagens, esses grafismos, eles tinham formatos geométricos e diferente da tradição nordeste, que tinha uma imagem pequena, essa tem imagens grandes. Então, mais antigo Nordeste, imagem pequena, tradição agreste, que vai substituindo a Nordeste, tem imagens maiores. Esses sítios com as pinturas podem ser encontrados em cemitérios, próximo da água e em pés de serra. É bem característico da tradição agreste. Eis aqui uma representação da tradição agreste, formato das mãos. E encerrando, não concluindo todas as tradições, mas as que são destacadas, as três, que é a tradição itacoatiara. São gravuras em blocos isolados ou nas paredes de abrigos rochosos. Normalmente são submersos no período das cheias. Então essas gravuras elas estão tão próximo da água, nessas rochas tão próximo, que durante o período de cheia elas ficam submersas. E eis aqui uma gravura na rocha na Paraíba. Pode-se perceber as imagens gravadas na rocha. Não são todas que ficam submersas, mas é uma característica estarem próximo dos cursos d'água e durante os períodos de cheia elas ficam submersas. Então, de um modo geral, aqui nós podemos perceber a pré-história do Nordeste, uma cronologia inicial que eu separei, que vai até aproximadamente 6.000 anos, de 48.000 a 6.000 anos. As três tradições que eu destaco aqui, a tradição Nordeste, a tradição Agreste e a tradição Itacoatiara. Tendo em vista esse conjunto de características, vamos analisar uma questão. UPE 2017. Na bacia do São Francisco, nas Paleoalagoas, conhecidas hoje como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes assinalaram também a presença da megafauna, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa Uri de Cima, em Salgueiro. Se você está com dúvidas acerca do que foi lido aqui, recomendo a você que assista novamente a aula e perceba a descrição que eu faço no começo, do período pleistocênico para o período holocênico. Aproximadamente 12.000 anos atrás ocorrem essas mudanças climáticas e vai alterar as características do homem dessa época. Após esse texto, a questão nos indaga. O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza por quê? O que caracteriza essa leitura? Presença essencial dos europeus no continente americano não tem nada a ver. Até porque os europeus vão chegar a partir de 1500 da Era Comum. Inexistência de exemplares da megafauna em território brasileiro? De forma nenhuma. A presença, está bem claro na alternativa, a presença de megafauna. Carência de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos no Nordeste? Essa alternativa até que ela é verdadeira. Apesar dos estudos terem avançado nos últimos anos,
Nas últimas décadas, ainda há uma carência nesses estudos. Porém, não é o que traz o trecho acima. O trecho acima propõe. Não é a proposta dele descrever que há essa carência. Há essa carência, realmente. Porém, não é do que se trata o texto acima. Letra D. Antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. Alternativa correta, letra D. Pois aqui se trata de um período de aproximadamente 12 mil anos atrás. 12 mil ou mais anos atrás. Existência de répteis de porte avantajado. Répteis. Preguiça gigante não é réptil. Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvida, letra D. Dessa forma, encerramos mais uma aula. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Obrigado a você que vem nos acompanhando. Não esqueça de dar aquela curtida, de inscrever-se e em breve estarei dando continuidade com a parte 2 dessa aula, que é especificamente sobre Pernambuco. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.